Muito bom estar na presença do nosso Deus, amém? Não existe lugar melhor. Você pode conhecer o melhor lugar e o lugar mais bonito do mundo. Nada disso vai se comparar a um dia na presença de Deus. Eu falo na presença de Deus, literalmente. Na presença de Deus. Eu não estou falando de uma instituição religiosa, 4 paredes apenas. Estou falando da presença de Deus, que vai além disso daqui. Eu gostaria que vocês se assentassem, quando vocês puderem, e abrissem a Bíblia de vocês, primeiro lá em João, capítulo 9, versículo 5. 1 João 9, 5. Nós vamos ler os 5 e os 6. João 9, 5. Todos acharam? Então vamos lá. Olha lá o que diz. Jesus falando: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E todos sabem que o cego ficou curado. Agora vamos lá em Mateus, um pouco atrás. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus 5, 14. Ali Jesus está falando que Ele era a luz do mundo. E agora nós vamos ver Jesus falando que nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14, nós vamos ler até o 16, tá bom? Todos acharam aí? Então vamos lá. Jesus também dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, obrigado por tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor, através da sua infinita misericórdia, tem nos abençoado aqui. E nessa noite, mais uma vez, rogamos que continue falando conosco. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida e oro para que o Senhor libere aquilo que está no teu coração através da minha vida. Quero diminuir totalmente para que a glória do Senhor resplandeça aqui e que algo novo comece a acontecer no nosso meio. Nós queremos sair daqui hoje impactados, transformados pela presença do Senhor. Nós não queremos mais ser os mesmos a partir dessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos falando aqui com vocês a respeito desse tema, seja luz. E nós acabamos de ler textos que falam a esse respeito. E eu quero conversar com vocês nessa noite, na verdade, compartilhar com vocês nessa noite, uma mensagem chamada Seja Luz. A ideia da minha mensagem nessa noite é levar vocês ao conhecimento do que de fato é ser luz. É levar vocês a entender o que Jesus estava querendo dizer com essa mensagem que é tão conhecida, que às vezes é compartilhada no Facebook, é falada por nós: nossa, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Mas o que de verdade Cristo estava querendo dizer com essa palavra? Então eu quero que vocês entendam que Jesus estava falando da responsabilidade que nós, a igreja do Senhor, temos para com o mundo. A responsabilidade de ser luz, a responsabilidade de ser uma influência positiva, a responsabilidade de ser a diferença nas trevas, porque o mundo está corrompido e a igreja foi chamada para ser a luz que ilumina o caminho. E nós, jovens, fazemos parte disso. Nós somos discípulos do Senhor, nós somos chamados por Ele, transformados por Ele, para que agora sejamos luz. Quando Jesus estava pregando isso, em primeiro lugar, eu quero me referir ao Sermão do Monte.
Ele estava pregando aquele sermão que é muito conhecido, e no meio desse sermão ele começa a falar para os discípulos, lançando sobre ele responsabilidades, falando assim: vocês, meus discípulos, são a luz do mundo, vocês, meus discípulos, são o sal da terra. Quando Jesus está falando isso nesse texto, ele está querendo dizer: igreja, vocês precisam ser a lâmpada para o mundo que está andando na escuridão. E é interessante que quando Jesus está pregando sobre isso para os discípulos, nesse sermão tão famoso chamado o Sermão da Montanha, eu estava lendo algumas coisas. Os estudiosos dizem que Jesus inspirou o seu discurso em uma cidade chamada Safed. Essa cidade era uma cidade localizada ao norte de Israel e ficava a mais ou menos 800 metros acima do nível do mar. E essa cidade, por ela ser tão alta, ela podia ser notada por todos ao redor que estavam embaixo. E à noite, quando eles ligavam, ou acendiam, melhor dizendo, porque naquela época não tinha energia elétrica, eles acendiam as tochas, e dentro da casa deles, eles acendiam as luminárias. Todos os que estavam ao redor, longe, viam aquela cidade edificada sobre o monte. E Jesus então compara a igreja como uma cidade edificada sobre um monte, onde todos estão olhando para nós e esperam ver em nós luz. Porque uma cidade edificada sobre um monte à noite, sem luz, não é observada, não é vista. Porém, uma cidade edificada sobre um monte à noite, cheia de lâmpadas, ela pode ser vista. E é dessa maneira que o mundo deve nos ver. Quando as pessoas olham para nós, elas devem ver em nós luz. Quando as pessoas olham para a igreja, elas precisam ver a igreja como uma cidade edificada sobre um monte, que ali existe vida, que ali existe solução para problemas, que ali existe diferença. Sabe, queridos, o mundo, ele está nas trevas. O mundo, ele está no abismo profundo, e a única coisa que ele vê quando olha para o alto é uma igreja. A única coisa que o mundo pode ver aqui nessa terra que sinaliza Jesus é a igreja. A única coisa que as pessoas que estão no fundo do poço, hora que olham para o alto, enxergam, são instrumentos de Deus que podem tirar elas de lá. E Jesus Cristo colocou essa responsabilidade na minha mão e na sua mão, jovens. Nós somos ainda novos. E a minha pergunta para vocês é: como vocês estão vivendo? Será que as pessoas lá fora olham você como uma luz? Ou será que você se mistura nas trevas? Oh, Espírito Santo, será que quando as pessoas olham para nós, eles olham em nós pessoas que podem ajudá-las? Ou será que elas olham para nós e falam assim: aquele ali é mais um, aquele ali está vivendo como eu estou vivendo, aquele ali não faz diferença, aquele ali não influencia, aquele ali não faz nada. Nós estamos vivendo no nosso país um tempo difícil. O Brasil está vivendo um momento de crise. A corrupção se instalou na nossa nação. Os problemas estão a cada dia alcançando as famílias, o governo. Quem que deve ser a luz para resplandecer no meio dessas trevas? É a igreja. Somos nós que temos a verdade, somos nós que temos a palavra. Mas sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que também, infelizmente, existe corrupção dentro da igreja. O grande problema é que a igreja, porque a igreja não influencia lá fora, é porque ela precisa primeiro ser influenciada dentro. O grande problema é que eu não estou falando em todos os lugares, eu não estou falando em todas as pessoas, mas eu estou falando que infelizmente existem pessoas enganando o povo dentro da igreja. Eu estou falando de pessoas que foram chamadas para ser luz, mas estão sendo trevas.
Em primeiro lugar, que Deus tenha misericórdia de nós e comece a levantar nos 4 cantos da nossa nação homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças cheios do Espírito Santo, que vivem um evangelho verdadeiro, que vivem um evangelho genuíno, baseado na palavra, e não um evangelho que lota igrejas, mas de pessoas com o coração vazio, de pessoas que não conhecem a Cristo de verdade. Queridos, esse texto é tão simples, mas ele revela verdades tão profundas para nós, que se nós acatarmos essas verdades hoje e colocarmos em prática, nós vamos ser a diferença, nós vamos ganhar pessoas para Jesus, nós vamos ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Mas então, o que é ser luz? A luz tem a ver com claridade, a luz tem a ver com brilho, a luz tem a ver com visão. A luz, ela direciona o caminho correto. Uma pessoa que anda nas trevas, ela não consegue enxergar um palmo na sua frente. E é para isso que Jesus nos chamou, para mostrar o caminho para aqueles que estão sem direção. É para isso que Jesus chamou os discípulos. E sabe por que nós somos luz? Em Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus cita Isaías capítulo 9, dizendo: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Então entenda algo nessa noite. Sabe por que nós somos luz? Sabe por que Cristo nos chama de luz? Porque um dia nós estávamos nas trevas, nós estávamos também caminhando a passos largos para a escuridão, nós estávamos caminhando a passos largos para literalmente o inferno. Jesus Cristo então resplandeceu a luz dele em nós, e através disso nós estamos aqui salvos, transformados, libertos por ele. Então por isso nós também somos chamados à luz, porque Cristo resplandeceu a luz dele em nós, nos tornando então a luz, porque ele é o detentor de toda a luz. E através disso Jesus nos convida a ser luz. Em certa ocasião, uma criança estava andando pela cidade, uma cidade muito conhecida na época, e nessa cidade existia uma catedral muito grande, e nessa catedral existiam aqueles vitrais, sabe aqueles vitrais antigos, aqueles vidros que ficam nas laterais da igreja, com várias imagens. E aquele menino viu a imagem lá de Jesus, a imagem dos apóstolos, aquelas catedrais antigas e bonitas, aqueles vitrais bem antigos mesmo, bem bonitos. E aquele menino ficou encantado olhando para aquelas imagens perfeitas, bonitas. E de repente o sol resplandeceu a luz através daquelas imagens, e o menino viu a luz brilhando através das imagens dos apóstolos e de Jesus, e ele ficou impactado com aquilo, e ele foi embora para casa. E no outro dia ele foi numa escola bíblica, e a professora estava lá ensinando algumas coisas, e a professora fez a seguinte pergunta: crianças, o que para você é um homem de Deus? O que para você é um homem que foi separado por Deus? E aquele menino naquele exato momento se lembrou daquela imagem que ele havia visto naquela catedral, e ele levantou a mão e disse assim: professora, um homem de Deus é aquele que brilha quando a luz atravessa ele. Um homem de Deus é aquele que brilha quando Jesus encontra ele. Um homem de Deus é aquele que resplandece quando a cruz de Cristo faz sentido na vida dele. Então, irmãos, então jovens, entenda isso nessa noite. Você e eu somos chamados de luz do mundo, porque um dia estávamos em trevas, mas Cristo resplandeceu a luz dele em nós, e hoje nós fomos chamados de a luz do mundo, porque existe Cristo dentro de nós. Jesus Cristo disse assim em João 8,12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, aquele que me segue terá a luz da vida. Nós não andamos mais em trevas porque Cristo nos libertou, nós não andamos mais em trevas porque Ele nos alcançou. Hoje nós somos a luz do mundo.
E é interessante nesse texto, gente, que Jesus, ele se refere, sabe a quem? Aos discípulos. Jesus estava se referindo a pessoas que já estavam perto dele, que já conhecia ele. E quem que é um discípulo? Discípulo é aquele que anda debaixo do ensinamento de um mestre. Discípulo é aquele que não apenas ouve o mestre, mas pratica aquilo que o mestre ordena. Então, Jesus estava falando para discípulos que estavam andando debaixo da sua autoridade e que estavam praticando aquilo que ele ordenava. E naquele momento, Jesus estava transferindo para eles a responsabilidade de ser a luz do mundo. Agora eu quero que vocês entendam por que eu li aquele texto de João 9, capítulo 9, versículo 5, onde... Vamos centrar. Capítulo 9, versículo 5. Porque Jesus disse assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Olha aqui para mim. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois que ele disse isso, ele foi lá e curou um cego. Presta atenção nisso aqui, que eu achei muito interessante. E não foi eu que descobri isso, eu aprendi. Vou dar os créditos para ele, com Douglas Gonçalves. Ele disse assim: enquanto Jesus estava no mundo, ele era a luz do mundo. Sabe por quê? Porque Jesus, enquanto ele estava na terra, era ele quem operava. Enquanto Jesus estava na terra, era ele quem se manifestava. Enquanto Jesus esteve aqui, era ele que pregava, era ele que curava, era ele que ressuscitava mortos. Mas ele estava preparando os discípulos para uma transição. Ele estava preparando os discípulos, dizendo assim: olha, um dia eu vou partir, e o dia que eu partir, eu não vou ser mais a luz do mundo. A partir do momento que eu partir, vocês serão a luz do mundo. E o mais interessante é isso: Jesus, ele continua sendo o cabeça da igreja, certo? E nós somos o quê? O corpo. Enquanto Jesus estava na terra, a mente dele pensava e o corpo dele agia, certo? Agora Jesus está no céu e ele continua pensando. E quem que deve agir? O corpo. Obrigado, Zé. Então presta atenção. Jesus disse, enquanto esteve na terra: eu sou a luz do mundo. Mas vai chegar um dia que eu não estarei mais aqui, vocês serão a luz do mundo. Enquanto eu estava na terra, a minha mente pensava e o meu corpo executava. Agora que eu não estou mais na terra, eu continuo pensando, eu continuo sendo mente brilhante, eu continuo dando ordens para o meu corpo, mas agora quem age são vocês. Jesus continua dizendo: irmãos, existem pessoas precisando de cura aí fora, mas eu não posso mais curar, quem cura agora é vocês. Existem pessoas precisando de salvação aí fora, mas eu não posso descer do céu e ir lá e falar de mim mesmo para ela, é vocês que precisam ir. Eu e você somos as mãos de Jesus aqui, eu e você somos os pés de Jesus aqui, eu e você somos a boca de Jesus na terra, porque nós somos a luz do mundo. O grande problema é que se o corpo não estiver em conformidade com a mente, nada vai adiantar. Vocês estão me entendendo? Vou ilustrar. Eu gosto muito de esporte, principalmente futebol, e graças a Deus sou corintiano. E eu tive o privilégio de ver um atleta chamado Ronaldo Fenômeno jogar. Quem aqui já teve? Esse cara deu muitas alegrias para nós. E esse cara, ele tinha uma mente brilhante no esporte. Esse cara, ele era muito habilidoso, muito inteligente. E o corpo dele no começo era um corpo bom demais. Ele era forte, rápido. E tudo aquilo que a mente dele pensava em campo, o seu corpo conseguia executar. Tudo aquilo que ele pensava em campo, o seu corpo conseguia executar. Mas começou em determinados momentos ele se lesionar. Lesionou o joelho, machucou, começou a engordar, começou a tomar remédio, e daqui a pouco o corpo dele começou a ficar diferente. Ele já não conseguia mais correr, ele já não conseguia mais fazer aquilo que a mente lançava para o corpo dele. Sabe o que aconteceu? Ele teve que parar de jogar futebol.
Porque a mente dele, eu acredito que até hoje ele assistindo jogos de futebol, ele fala: olha só o que esse cara está fazendo. Ah, se fosse na minha época. Por quê? Ele é muito inteligente e continua sendo inteligente até hoje, Tiago. Mas o corpo dele já não consegue mais agir. Não dá mais. O corpo dele não vai. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Igreja, jovens. Jesus continua com a mente perfeita. Jesus continua dando ordens. Mas muitas vezes a igreja não vai para frente. A igreja não expande porque o corpo está doente. Porque o corpo está machucado. Porque as mãos estão feridas. Porque o coração está ferido. Porque os pés estão quebrados. Jesus continua falando: igreja, vão e faça discípulos. Igreja, cure os enfermos. Jesus continua com certeza falando com cada um de vocês. Está vendo aquela pessoa ali? Vai lá e fala de Cristo para ela. Sabe o que nós fazemos? Ah, eu estou cansado, o corpo não vai. Jesus continua nos dando ordens. Mas infelizmente existem muitas pessoas que não estão sendo luz porque estão com o corpo doente. Não tem força, não consegue ir, mas Jesus transferiu essa responsabilidade para nós, e Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer, não adianta. Ele vai continuar pensando, Ele vai continuar dando sonhos e visões para nós, Ele vai continuar colocando no nosso coração desejo de evangelizar, Ele vai continuar falando para nós assim: olha, vai atrás daquele jovem porque ele está se perdendo, e se não for ele vai morrer. E quantas vezes Deus falou conosco dessa forma, e nós não fomos e as pessoas morreram, porque Cristo não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. É hora de nós nos levantarmos, irmãos. Se você está ferido, deixe que o médico dos médicos te cure. Se você está doente, se é pecado, se arrependa, ainda há tempo. Se você está desanimado, cansado, meu irmão, Deus Ele quer te renovar. Mas o que nós temos que entender é que nós temos um chamado, e nós temos uma responsabilidade. Nós temos que ser luz do mundo, nós temos que ser sal da terra, porque Cristo não vai vir aqui novamente e fazer tudo aquilo que Ele já pediu para fazermos. Um dia Ele vai voltar, vem buscar a sua igreja, e um dia também Ele vai requerer de nós o que vocês, corpo meu, fizeram com aquilo que eu entreguei nas suas mãos. Vós sois a luz do mundo. Essa responsabilidade é nossa. Jesus, enquanto esteve aqui, Ele fazia. Hoje Ele continua pensando e nós precisamos fazer. Mas o que é ser luz do mundo? Em primeiro lugar, a luz é símbolo de vida. Olha aqui para mim. Luz é símbolo de vida. Não há vida sem luz. Sabia disso? Por que os presidiários precisam tomar banho de sol lá fora? Porque se eles ficarem socados dentro da prisão, eles vão morrer. Porque não existe vida sem luz. A fotossíntese das plantas se dá através da luz. Sem luz uma planta não vinga. Então, igreja, jovens, eu e você fomos chamados para ser luz, e luz é símbolo de vida. Aonde a luz chega, brota vida com beleza e vigor. Em primeiro lugar, entenda isso: eu e você fomos chamados para ser luz, para levar vida onde existe morte, para levar paz aonde existe guerra, para levar saúde onde existe doença. Eu e você fomos chamados para isso, e Jesus nos deu autoridade para isso. Ser luz do mundo é levar vida onde existe morte.
Nós somos agentes de transformação, nós temos a vida de Cristo em nós, e essa vida de Cristo em nós não pode ficar apenas em nós. Nós não podemos nos conformar, olha, eu já estou salvo, já estou bem, vou morar no céu, e as pessoas que estão se perdendo. Eu e você somos agentes de transformação, nós precisamos levar vida onde existe morte. Mais uma vez eu digo isso. Em segundo lugar, luz tem a ver com clareza e conhecimento. Entenda isso. As trevas significa ignorância. Trevas significa escuridão. As pessoas lá fora estão vivendo nas trevas. O que é trevas? Sem conhecimento da verdade. Trevas é ignorância. Trevas é escuridão. E nós temos a palavra de Deus em nosso coração, nas nossas mãos, e precisamos levar conhecimento aonde existe ignorância. Precisamos levar vida, mais uma vez, aonde existe morte, conhecimento aonde existe ignorância. Isso é ser luz. Irmãos, entenda algo nessa noite. Talvez existem pessoas que estão próximas a vocês, que estão vivendo na ignorância. Pessoas que você ama. Nós temos a palavra, nós temos a verdade. Nós precisamos levá-la a essas pessoas, porque quando elas conhecerem a verdade, a palavra mesmo nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dia essa verdade nos libertou, para que assim nós sejamos agentes transformadores. Nós temos a palavra. E Jesus disse: olha, eu já te dei capacidade, eu já te instruí, eu já te dei poder, vocês têm o Espírito Santo. Agora vocês precisam ir. Sabe o que mata muitas vezes, queridos? O que mata muitas vezes é que nós não conhecemos profundamente a palavra. E como nós vamos compartilhar algo que nós não conhecemos? Sabe, existem pessoas que moram em países onde não pode se ter uma Bíblia. Eu já li história de pessoas que tiveram a oportunidade de ter um pedaço da Bíblia e decoraram todo aquele pedaço, porque eles não podem ter a Bíblia. E nós temos o conhecimento nas mãos e às vezes não colocamos isso, não comemos isso. Nós temos Bíblia de todo tipo hoje em dia. O conhecimento está ao nosso dispor. A internet, você entra, você vê pregação de homens de Deus do mundo inteiro. Mas o que tem acontecido com a igreja é que está faltando fome, está faltando sede, está faltando desejo de profundidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra, nós não podemos liberar para outras pessoas. Então outro ponto, a luz simboliza conhecimento. E nós temos o conhecimento, que é a palavra, e a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos olhos. Uma outra coisa que faz parte da luz, uma das características da luz também é a influência externa. A luz ela pode ser vista por todos de longe. E nós como igreja, presta atenção no que eu vou falar, nós como igreja somos como luminárias ambulantes. As pessoas estão com os olhos fitos em nós. Qualquer atitude nossa eles olham. As pessoas estão olhando para nós, porque em nós existe o brilho de Cristo. E qualquer atitude nossa é vista por eles, porque a luz é uma influência externa, e a luz tem a ver com bom testemunho. A igreja precisa dar um bom testemunho. A igreja precisa dar um bom testemunho diante da sociedade. As pessoas não podem mais olhar para nós com um olhar de desprezo, porque os nossos exemplos não são bons. Porque a luz é uma influência externa e precisa ser positiva, e não pode ser uma influência negativa.
Eu sempre uso essa ilustração e vou usar mais uma vez. Eu me lembro de um jovem cristão que ele sempre convidava o seu amigo para ir para a igreja. Vamos para a igreja comigo hoje. E aquele jovem falava assim: não, hoje eu não quero ir, não estou afim, não vou. Passava uma semana e ele convidava: vamos para a igreja comigo hoje. Não, não quero, não estou afim, não vou. Aí foi passando um tempo, aquele jovem falou assim: é o seguinte, eu estou lendo um livro. O dia que eu terminar de ler esse livro, você pode ter certeza que eu vou na igreja com você. Tudo bem. Passou um mês, aquele irmão falou: vamos para a igreja hoje, você já acabou de ler seu livro? Não, estou lendo o livro ainda. Aí o cara falou: rapaz, mas que livro demorado é esse que você está lendo? Não, o dia que eu terminar eu vou com você. Passou mais algum tempo, ele convidou o jovem: vamos para a igreja hoje? Ele falou: hoje eu vou, porque eu já terminei de ler o livro. E foram os dois para a igreja, andando e conversando. Chegando na igreja, louvor, palavra, apelo. A hora que o pastor fez o apelo, o primeiro camarada que foi lá na frente, dobrou os joelhos, foi aquele amigo do outro jovem. O amigo ficou todo feliz: nossa, que legal. E eles foram voltando para casa, e aquele irmão começou a conversar com o seu amigo, dizendo: cara, mas que livro era esse que você estava lendo? Que demorou tanto, te convidava todas as vezes: vamos para a igreja, você está lendo um livro, mas que livro é esse? Aquele jovem parou no meio do caminho, olhou para ele e disse assim: o livro que eu estava lendo era o livro da sua vida. Eu estava lendo a sua vida, e você estava me convidando para ir para a sua igreja, e eu estava olhando em você se valia a pena mesmo servir a esse Deus que você serve. Eu estava olhando em você se valia mesmo a pena ir para a igreja com você. Mas eu fiquei por algum período lendo o livro da sua vida, e eu vi que de verdade você faz a diferença, e eu quero ser igual a você. Como as pessoas estão lendo a sua vida? O livro da sua vida é uma história de influência positiva, ou você afasta as pessoas de Deus? Como as pessoas olham para mim? Será que elas olham em mim uma influência positiva? Ou será que eles olham para mim e falam assim: eu não quero ser crente igual aquele ali não, porque ele só dá mau testemunho? Queridos, ser luz é ser uma influência externa. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão olhar para você, e você não pode dar para elas aquilo que você não tem. Eu não posso dar para elas aquilo que eu não sou. Eu não posso forçar a ser luz se eu não sou. Jesus disse: aquele que me segue não está mais em trevas. E também nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Um bom cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. Não vale a pena estar na igreja e não ser cristão. Aí você vai falar: mas então quer dizer que tem gente na igreja que não é cristão? Pelos frutos nós conhecemos. E eu não estou aqui para julgar ninguém, é a palavra de Deus. Não tem como você dar para as pessoas aquilo que você não é. Se você é luz, porque Jesus habita em você. Mas vamos para frente, que eu não quero demorar. Uma outra coisa muito importante que é característica da luz: a luz, presta atenção aqui, a luz não tem finalidade em si mesma. A luz não tem finalidade em si mesma. Sabe por quê? Se nós sairmos desse ambiente aqui e deixarmos as luzes acesas e formos embora, qual vai ser a finalidade da luz estar acesa se não tem ninguém aqui dentro? Só vai gastar energia, certo? Quando nós estamos em casa, nós saímos do nosso quarto e vamos comer, o que nós fazemos? Apagamos a luz e vamos para a cozinha, certo? Ou deixamos a luz gastando energia à toa? Não. Por quê? A luz, ela só é útil quando ela é usada em benefício do ser humano. A luz, ela só é útil quando é usada em um ambiente onde existem pessoas. Por isso que Jesus falou que nós somos a luz do mundo, porque nós precisamos ser influentes em ambientes onde existem pessoas. Olha aqui para mim.
Nós não podemos ser luz apenas dentro da nossa igreja. Nós temos que ser luz onde existe trevas. Porque a luz, ela não tem finalidade em si mesma. Aqui está cheio de luz, certo? Cheio de luz, cheio de luz. Nós precisamos sair daqui e resplandecer onde existe trevas. Porque a luz não tem finalidade em si mesma. Ela só funciona quando existe alguém precisando. Ela só é ligada em um cômodo que está escuro. Então, eu e você precisamos ser luz para abençoar outras pessoas. Nós não podemos ser luz apenas para nós mesmos. Nós temos que ser luz. A finalidade de ser luz é clarear os caminhos. A nossa finalidade em ser luz é mostrar e sinalizar o reino de Deus. E nós não podemos pensar só em nós, porque a luz sozinha não tem finalidade, ela não é útil. Você precisa pensar nos outros. Jesus nos chamou para ser luz, porque as trevas é um lugar de medo. Jesus nos chamou para ser luz, porque as trevas é o lugar onde esconde pecado. Porque as trevas é um lugar onde esconde erros. E nós só seremos luz do mundo se nós formos usados, instrumentos de Deus, capazes de abençoar outras pessoas. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Já estou terminando. Eu quero finalizar falando a respeito disso. Jesus, em outra parte, ele falou assim: vocês são como uma cidade edificada sobre um monte, e não se pode esconder uma luz debaixo do alqueire. Então, entenda algo. Jesus, ele falou assim: não pode se esconder uma candeia. Sabe o que é candeia? Quem sabe o que é candeia? Uma lamparina. É uma lamparina antiga. Antigamente não tinha... Oi? Amém. Antigamente não tinha iluminação como nós temos hoje, energia elétrica. E sabe o que eles utilizavam? Eles pegavam um vidro, colocavam óleo dentro, pegavam um pavio, esse pavio ficava no óleo, e aí através do óleo colocava fogo no pavio, e a luz brilhava através do fogo. Presta atenção, eu já vou finalizar, mas eu quero que vocês entendam isso aqui. Jesus, ele não sabia, lógico, ele é Deus, ele conhecia, sabia de todas as coisas, mas naquela época o povo não conhecia a luz elétrica. Então, quando Jesus falou sobre a candeia, ele estava falando dessa peça que precisava de óleo dentro para acender o pavio e assim resplandecer a luz. E quando ele falou assim: olha, vocês são uma candeia que não pode ficar escondida, ele estava falando assim: vocês são pessoas que carregam o óleo de Deus dentro de vocês. Vocês são pessoas que carregam algo dentro de vocês. Então, a luz, ela é mais importante. Deixa eu reformular aqui. O interior de uma lâmpada é mais importante do que o seu exterior. Porque uma lâmpada sem óleo naquela época não pegava fogo. Uma lâmpada sem óleo naquela época não pegava fogo. Então, quando Jesus falou assim: vocês são como uma candeia, ele estava falando assim: vocês precisam entender que é mais importante o que tem dentro de vocês do que o que tem fora, porque só vai acender o fogo através daquilo que tem dentro, e não vai acender o fogo se não estiver óleo dentro. Então, irmãos, Jesus nos chamou para ser a luz do mundo, e principalmente para carregarmos dentro de nós o óleo, o poder do Espírito Santo, a presença do Senhor, a capacidade dele, porque nós não poderemos ser a luz se não estiver em nós o óleo. O fogo de Deus só clareia em quem tem óleo, aonde reside o Espírito Santo. E infelizmente as pessoas estão hoje dando mais valor ao exterior do que ao interior. Hoje as pessoas falam: olha aquele cara, como é que ele pula, como é que ele grita, como é que ele canta na igreja, aquele cara tem óleo. Mas nós não podemos ver as pessoas pelo exterior, nós temos que ver pelo interior.
O fogo de Deus, a luz do Senhor vai resplandecer, em primeiro lugar, quando você tiver o Espírito Santo como primordial, como aquele que comanda a sua vida. No reino de Deus não tem como você fazer as coisas forçado. Você é uma candeia, você precisa carregar o óleo de Deus em você, para que assim o fogo pegue. Eu não estou falando de fogo, existem muitas pessoas que falam, olha o fogo na igreja, não sei o quê, mas estão falando muito de fogo e não estamos vendo nada de alcançar os perdidos. O fogo do Espírito Santo é aquele que nos purifica para purificar. O fogo do Espírito Santo é aquele que nos transforma para transformar. Quando eu vejo as pessoas falando de fogo e não vejo transformação, eu não vejo avivamento. Então entenda aqui em mim algo, entenda aqui em mim algo. Você foi chamado para ser uma luz. E o primordial, o que você precisa guardar, o que você precisa manter, o que você precisa ter como prioridade na sua vida, é nunca deixar o óleo acabar. Porque assim o fogo vai brilhar, a luz vai brilhar, as pessoas vão ser influenciadas, as pessoas vão ser abençoadas, porque você é uma influência na sociedade. Amém? Você está entendendo? Agora eu quero concluir dizendo para vocês que o cristianismo, ele sempre foi instrumento de transformação e de influência na sociedade. Se você ler a história do cristianismo, você vai perceber. E como nós estamos no meio de jovens, eu quero falar uma das áreas da influência do cristianismo durante toda a história, que é a área da educação. Talvez vocês não sabem, mas o cristianismo, ele sempre foi um instrumento para abençoar a educação. Talvez vocês não sabem, mas a Universidade Livre de Amsterdã, ela foi fundada por um homem reformado holandês chamado Abraham Kuyper. Talvez você não saiba, mas a Universidade de Princeton, talvez é considerada uma das melhores do mundo, foi fundada em 1746 e seu fundador foi o governador Jonathan Belcher, que era congregacional. E sabe por que ele fundou essa faculdade? Atendendo aos pedidos de homens presbiterianos que queriam promover a educação junto com a religião reformada. Talvez vocês não sabem, uma das maiores faculdades do mundo, conhecida como a Universidade de Harvard. Quem já estou falando? Ela foi levantada por homens de Deus. Ela foi fundada por homens de Deus. E sabe qual que era a base dessa faculdade no seu início? Cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal da sua vida e seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, e consequentemente colocar a Cristo como a base, o único alicerce do conhecimento sadio ao aprendizado. Hoje essa universidade é famosa mundialmente, mas ela foi fundada por protestantes, por homens de Deus. Sabe por quê? Porque esses homens entenderam que eles foram chamados para ser luz. E nós não podemos ser luz apenas no ambiente congregacional da igreja. Nós temos que ser luz nas trevas. Nós temos que influenciar a política. Nós temos que influenciar os estudos. Nós temos que influenciar as indústrias. Você, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, você precisa influenciar lá. Isso é ser luz do mundo. Talvez você não sabe, o Sérgio Moro, ele estudou lá em Harvard. Talvez você não saiba, mas o fundador do Facebook estudou em Harvard. Talvez você não saiba, mas Barack Obama estudou em Harvard. Talvez você não saiba, mas Bill Gates estudou em Harvard. Why? O que eu estou querendo que você entenda? Esses homens são influências no mundo hoje, mas foram influenciados por uma faculdade que foi fundada por homens de Deus. Isso é ser influência, isso é ser luz do mundo, isso é ser sal da terra. Amém?
Feche seus olhos por um minuto. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos enche da Tua presença, do Teu Espírito Santo, para que dessa forma nós possamos externar aquilo que é bom e que vem do Senhor. Dá-nos do Teu amor, da Tua compaixão, e ajuda-nos a alcançar aqueles que estão se perdendo. Ajuda-nos a ser influência nessa sociedade. Ajuda-nos a influenciar as esferas da indústria, da política, da educação, do esporte. Ajuda-nos a ser influência positiva, porque dessa forma nós iremos transformar a nossa nação, porque dessa forma nós iremos mudar a situação do nosso país. Pai, livra-nos de ser uma igreja corrompida, livra-nos de ser uma igreja que não vive baseada no Evangelho, mas dia após dia, leva-nos, Pai, para mais perto de Ti e dos Teus propósitos. Queremos ser as mãos do Senhor nessa terra, queremos ser a voz do Senhor nessa terra, queremos ser os pés do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, amém. Amém? Quem entendeu? Amém. Que isso fique impregnado no nosso coração, na nossa mente, e que a partir de hoje, aonde você chegar, a luz de Cristo brilhe, em nome de Jesus.